Fala galera, beleza? Vamos gravar aqui agora algumas questões, né, sobre estática e hidrostática, tudo bem? Então vamos lá, começando aqui, ó. Questão 1. Determine o valor de módulo de F, né, do módulo da força F, para manter os corpos em equilíbrio, tá? Então assim, sempre que ele fala de equilíbrio num contexto de mecânica, né, ele está falando de segunda lei de Newton basicamente, né? Ele está falando que o corpo ele tem que estar com aceleração zero, né? Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Isso é o que a gente tinha visto até começar a estudar estática, né? Só que aí existem alguns casos em particular que não basta você ter apenas o equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico no contexto das leis de Newton, né? Que é basicamente movimento retilíneo uniforme ou repouso. Né? Tem a questão do corpo ser extenso. Se um corpo for extenso, ele pode ter movimento de rotação, né? E aí, uma bola rodando não está em equilíbrio, né? Quando um jogador de basquete, ele pega uma bola e fica rodando ela em cima do dedo, ela está se movimentando, apesar dela não ter um movimento de translação, né? Ela está apenas rodando. Então, assim, dependendo da questão, essa rotação não contaria para a ideia do equilíbrio, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Sempre que a gente vai analisar um corpo em equilíbrio, tem que saber se ele é um corpo extenso ou se ele é uma partícula, né? Se ele é pontiforme, na verdade, né? Então, a primeira coisa é sempre isso. Então, vamos lá. Letra A. Nós temos aqui um bloco. Eu não falei o tamanho do bloco, né? Não dei dimensão nenhuma, não falei qual é o tamanho da distância de um ponto até outro, por aí vai. De forma geral, sempre que a questão te dá um bloco e não te dá o tamanho dele, né? Você pode considerar como se fosse uma partícula, ok? Então você vai resolver apenas como se fosse um ponto, tá? Um corpo pontiforme, a gente pode falar dessa forma. Então, vamos lá, o que a gente faz? Nessa situação, basta que a força resultante seja zero para manter o equilíbrio, ok? E aqui nós temos duas formas de resolver. A primeira forma é essa daqui, ó. Eu poderia pensar o seguinte, ó, as três forças têm que dar zero para manter o equilíbrio. Então, posso fazer uma soma vetorial. Vou pegar essa daqui, ó, o peso de 200. Botei. Depois, eu vou colocar essa força de 20 aqui, ó. Né? Na soma, a gente bota um vetor no final do outro. Então, ó, vem pra cá. Aqui o de 20. E depois eu faço o quê? Vou botar o último, o F. Só que esse F, né, para a força resultante tem que ser zero, a soma dos vetores tem que dar zero. Então ele tem que retornar, né, o último tem que retornar para o ponto de início. Né? E aqui a gente conseguiu montar um triângulo. Basicamente é isso. Se você tem três forças, tá? E a soma delas tem que dar zero, quando você desenha elas uma após a outra, elas têm que voltar para o mesmo ponto de origem. Tá? A maioria das vezes vai formar o quê? Um triângulo. Ok? A maioria não, sempre vai formar um triângulo. A não ser que você tenha forças que sejam todas de uma direção, mas isso é um caso à parte. Então, assim, aqui a gente poderia resolver assim, ó. Eu já sei que esse ângulo aqui, ele vale 45 graus, né? Que é o de 20 horizontal. Então aqui vale, ó, 45 graus também. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus, né? E aqui vale, ó, 90. Então esse ângulo pequenininho aqui, ele teria que valer 30. E a gente poderia resolver essa parte aqui pelas leis do seno, né? Lei de seno, lei do cosseno, mas basicamente lei de seno. Só que essa parte, né, eu vou deixar para resolver em outro problema. Vamos resolver isso de uma outra forma, que é uma forma que é mais comum de ver resolução na internet. Eu não gosto muito dela, mas assim, como é mais comum, é importante que vocês saibam fazer. Então, olha, você percebe que para isso daqui ficar em equilíbrio, o que está para a esquerda tem que ser igual ao que está para a direita, o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Se você dividir isso aqui em um par de eixos, na horizontal e na vertical, né, você percebe que a força F, ela tem uma componente para a esquerda, né, que você pode chamar de Fx, é uma componente. E você tem para a direita aqui, ó, a componente x dessa força de 20, né? Vamos chamar ela de, sei lá, de m, só para botar aqui, ó, mx, tudo bem? Então, olha, para ficar em equilíbrio, Fx tem que ser igual a mx. Além disso, né, você pode falar isso daqui, que é o que a gente vai fazer para resolver o problema. Você tem que ter a componente na vertical dessa daqui, ó,
vamos chamar de FY, né? E essa outra componente aqui, ó, que é a de M, ó, juntas, né, MY, essas duas juntas elas estão para cima, né? Essas duas juntas elas têm que ser igual a quem? A 200, né? Porque o que está para cima tem que ser o que está para baixo. E aí, olha que interessante, a gente pode pegar uma equação com isso daqui e resolver a questão, né? Olha só, 200, né, que é o peso, tem que ser igual a FY. Quem é FY? FY é, desculpa, a componente de F, né, que basicamente ela tem a mesma altura que isso daqui. Isso daqui, ó, é o lado oposto a esse ângulo de 60 num triângulo retângulo. Então a gente pode fazer pelo seno, né? Então, ó, FY vai ser F vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, mais MY. Pensando da mesma forma, vai ser o 20 vezes o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E a gente pode fazer aqui, né, o MMC dos denominadores, ó, aqui é 1, então MMC vai ser 2. Aqui por 1, aqui por 1, ali por 2, e aí vamos multiplicar, 2 vezes 200, 400 igual F vezes raiz de 3, mais, né, ó, 20 vezes raiz de 2. Tudo bem? Vamos passar para o outro lado. Esse 20 raiz de 2 vai ficar assim, ó. 400 menos 20 raiz de 2 igual a F raiz de 3. Então, ó, 400 menos 20 raiz de 2. Vamos passar o raiz de 3 para cá dividindo. Vai ficar igual a F. Isso aqui já é uma resposta válida, tá? Isso aqui já é uma resposta válida. O problema é o seguinte, algumas vezes você vai ter questões que pedem fração racionalizada, né? Não gosta de raiz no denominador, então você teria que multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, tá? Outras vezes vai pedir para você aproximar a raiz de 2 e a raiz de 3 para valores que eles vão dar, ok? Então assim, aí é mais matemática, mas a física vem até aqui. Você entender que o que está para cima é igual ao que está para baixo aqui. Você pode fazer isso. Você pode pegar as componentes. E não precisa nem trabalhar com todas. Ó. Não precisa trabalhar com fx nem mx. Né? Apesar de que eu sei que fx e mx têm o mesmo módulo. Ok? Continuando aí. Ó. Vamos ver aqui agora a letra B. Tá? Na letra B, nós temos uma... Como eu posso dizer? Nós temos aqui uma força de 60 newtons, né, atuando nessa parede, na horizontal, né, está fazendo 90 graus com vertical aqui, por causa de um fio que está pendurado nela. Né? Aí esse fio está preso em dois outros fios. Um desses fios está aqui, pendurando um bloco de 80 kg, e o outro está assim, né, aqui com uma força F. Tá? E vamos lá, eu quero saber qual é o valor de F. Tudo bem? Quando você tem vários fios interligados em equilíbrio, geralmente a gente pega no encontro deles. É a forma mais fácil. Tá? Então, olha só. Esse cara de 80 kg, ele tem um peso, que vai ser 800 newtons se a gravidade a gente aproximar para 10. Para ele estar em equilíbrio, tem que ter uma força aqui de tração de 800 newtons. Né? Só que todo fio tem duas trações, uma em cada lado. Então aqui, ó, ali você vai ter uma força de 800 newtons para baixo, nesse ponto. Aí a reação aqui, ó, se o fio puxa a parede para a esquerda, né, o fio vai puxar esse nó aqui para a direita, com 60 newtons. Ok? E aí, por último, você vai ter aqui o fio puxando essa parede para cá, na diagonal, com uma força de F, e vai ter resultante aqui, quer dizer, a reação aqui com uma força de F. Né? E aqui eu tenho quanto? 90 graus. Correto? Então, olha só. Tem algumas formas de a gente fazer isso. Nós podemos perceber o seguinte, ó. Se eu pegar esse valor de F aqui, esse vetor F, e transformar ele em duas componentes, Fy e Fx. Né? Para manter em equilíbrio, Fx tem que ser igual a 60, o que está para a esquerda tem que ser igual ao que está para a direita. E Fy tem que ser igual a 800, o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Né? E aí você já sabe o valor de Fx e de Fy. E aí, olha, você vai reparar que é só fazer Pitágoras. Né? Vai ficar assim, ó, se não ficou bem claro. Ó. Você vai ter Fx, que tem que valer 60, porque o que está para a esquerda é igual ao que está para a direita,
e vai ter, ó, FY, que tem que valer 800, porque o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo, né? Aí, a resultante vai ser o quê? Pela lei do paralelogramo, vai estar aqui, né? Até porque é a própria F, né? Então, ó, é só você fazer aí o paralelogramo, só que é mais fácil ainda porque isso aqui vale 90 graus. Então é só teorema de Pitágoras. Então, ó, f ao quadrado, né, o módulo de f ao quadrado, igual a 800 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Tá, f vai ser, vamos passar a raiz para o outro lado, né? 800 ao quadrado vai dar 640 mil mais 3.600, ok? Então, ó, f vai ser número grande, né? 643.600, a raiz disso daqui, tá? Deixa eu ver aqui na calculadora se aqui tem uma aproximação boa. Ó, raiz disso dá... Não, acho que eu apertei duas vezes aqui. Pera aí, eu botei errado aqui. 643.600. É 802 aproximadamente. Então, o valor de F é aproximadamente 802,24. Bota só assim mesmo, newtons. Ok? Continuando aí. Isso aqui é só estática, ó, de ponto, tá vendo? A gente só se preocupou com força resultante igual a zero. Agora na letra C. Ignorar a massa da barra. Mas você tem uma barra aqui, né? E ela está como se fosse uma gangorra. De um lado tem uma força F, do outro uma força de 60. Bom, isso aqui é um corpo extenso. O corpo extenso, ele, para ficar em equilíbrio, tem que ter força resultante igual a zero e tem que ter também, né, soma dos momentos igual a zero. Então, pensa o seguinte, ó, nesse ponto aqui, né, você vai ter o apoio, né, e ele vai estar fazendo uma força para cima, né, que é a força normal naquele ponto, empurrando ele para cima. A soma de F e 60 que são para baixo tem que ser igual ao valor de N que está para cima, né? Só que isso não ajuda a gente vai ter que começar pelo momento. Então pensa o seguinte, ó, você vai ter o momento dessa força aqui, ó, empurrando ela no sentido, ó, anti-horário. E você vai ter a de 60 empurrando ela no sentido horário. Se elas tiverem momento igual, a barra não consegue girar. É isso que a gente quer. Então, ó, vamos falar que isso aqui é o 1, esse aqui é o 2. O momento de 1 tem que ser igual ao momento de 2, da força 2. E o momento é o quê? Né? Ele tem módulo igual a força vezes a distância até o eixo que a gente está considerando, que é até aqui. Então, o momento de 1 é F vezes a distância. E aí você pode colocar em qualquer unidade, desde que seja a mesma dos dois lados. A de 2 vai ser, ó, 60 vezes 40. E aí você percebe de forma bem simples, né, que é só cortar aqui os 60, né? E aí você vai ter, ó, F igual a 40, o quê? Newtons. Tudo bem? Bom, já achou o valor de F. Tá? Continuando. Letra D. Na letra D, nós temos aqui uma barra homogênea, tá? De massa 1,5 kg, e ela está presa por um fio aqui, ó, né, no teto. E ela tem um ponto fixo aqui, né? Ela gira em torno desse eixo aqui. Quais são as forças que a gente tem, ó? Se ela está dando uma massa, é para ter peso. E o peso de um corpo homogêneo é sempre no centro dele, tá? Quando a aceleração da gravidade é constante. E aí, você vai ter o peso 1,5, 15 newtons. Né? Multiplica por 10. Vamos fingir que a gravidade é 10. E aqui vai ter uma força, né, de tração que eu chamei de F. Então, ó, F aqui. Sem essas duas forças. Né? Aí, olha só. A força F faz a barra girar para cima. O peso faz ela girar para baixo. Né? Então, um corpo extenso pode girar. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a soma dos momentos tem que dar zero. Né? Ou seja, momento para um sentido tem que ser igual ao momento para o outro sentido. Então, ó, o momento de F tem que ser igual ao momento do peso. Momento de F, o valor de F vezes a distância até o eixo, 24. Momento do peso, tem que ser o peso vezes a distância
até o eixo. Se é uma barra homogênea, o peso está na metade. Se a barra tem 80 centímetros, a distância é 40. Aí você vai ter, ó, F igual. Vamos simplificar isso aqui para fazer a conta mais fácil. Ó. Vamos dividir por 3. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 8. E vamos dividir por 8, né? Aqui, ó. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5, né? Aí você vai ter F puro, do outro lado 5 vezes 5. 25 newtons. Tá? Então já descobriu o valor da tração aí que você vai ter no fio, né? De 25 newtons, né? Bom, então, basicamente, se o corpo for, né, de dimensões desprezíveis, você pensa apenas em força resultante igual a zero. Se o corpo ele for, né, de dimensões consideráveis, é um corpo extenso, você tem que pensar também no momento da força, tá? O momento que você tem da força tem que ser igual para um sentido e para o outro, porque ele não gira, ok? Bom, vamos continuar aí. Número 2. Determine o valor de M para manter a prensa em equilíbrio. Isso aqui é uma prensa hidráulica, né? Então você vai ter 2 pistões, um fluido no interior dela. Conforme você empurra um pistão para um lado ou para o outro, ele vai transmitir integralmente, né, a pressão para todos os outros pontos. Então você pode resolver questões de prensa assim, ó. Você fala que a pressão em uma extremidade tem que ser igual na outra, né, nos pistões. A pressão em um pistão tem que ser igual à pressão no outro pistão para manter em equilíbrio. Então, olha só, a pressão que você vai ter em um tem que ser igual à pressão que você vai ter em dois. E a pressão é o quê? Não é a força dividida pela área? Então, olha só, a força que atua no pistão 1 dividido pela área 1 tem que ser igual à força que atua no pistão 2 dividido pela área 2, tudo bem? Aí você tem aqui o bloco M. Cara, o bloco M, vamos fazer aqui um diagrama livre de forças. Ele tem um peso puxando ele para baixo e tem a normal empurrando ele para cima, né? Já aqui, no pistão, você vai ter, né, o seguinte. Se o pistão empurra o M para cima com uma força normal, o bloco empurra M. Quer dizer, o bloco M empurra o pistão para baixo com uma força normal também. Numa situação de equilíbrio, o peso é igual a normal. Então você pode considerar que a força que está atuando no pistão 1 é justamente quem? Uma força igual ao força-peso, né? Não é o peso, mas é igual, tá? Então vamos lá, qual é o peso de M? O peso de M, né, vai ser a força 1. Então vai ser a massa vezes a gravidade. Vamos aproximar para 10. Dividido pela área 1. Isso tem que ser igual em 2. Né? Qual é a força em 2? 160. Dividido pela área 2. Né? Então já temos uma igualdade bem interessante aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar o zero. Né? Vamos cortar esse zero aqui. Aí você vai ter o seguinte, ó. M vezes 1 é M, né? Dividido por A1 igual a 16 dividido por A2. O problema é que, né, a gente tem muita incógnita. Tem M, tem A1, tem A2. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos botar aqui do lado para terminar. A gente sabe que A1 é 4 vezes maior que A2. Né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes ele te dá o raio. Isso aqui não é raio, ele já está falando da área. Tá? Se ele te desse o raio, você iria calcular a área do pistão. Geralmente o pistão é circular, né? Aí ele te dando o raio, você vai calcular a área por quê? Pelo quê, né? Por πr ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui é a área no pistão circular. Mas vamos lá. Se a área 1 vale 4 área 2, então, ó, M dividido por área 1, ó, vou botar 4 área 2 igual 16 dividido por área 2. Qual é a vantagem disso? Eu posso cortar a área. E aí você vai ter, ó, M dividido por 4 igual a 16. Passo 4 para o outro lado multiplicando. M igual 16 vezes 4. M igual 16 vezes 4 dá quanto? 32, 64. Então, ó, 64 quilogramas, ok? Então, olha, uma força de 160 newtons aguentaria um peso de 640 newtons. Tá vendo? Por quê?
Porque se a massa é 64, o peso seria 640. Então a ideia do pistão é justamente isso, né? De uma prensa hidráulica, né? Você consegue, com uma força menor, atuando num pistão pequeno, gerar, né, uma pressão que aguente uma força muito maior, desde que essa área aqui seja maior também. Então é até importante você reparar que na prensa hidráulica, né, se você quer ter uma vantagem mecânica, você vai colocar o que você quer equilibrar num pistão maior. E você vai fazer a força menor onde? No pistão menor, ok? Questão 3. Determine a pressão do petróleo no ponto A. A gente tem aqui, ó, o petróleo esse azul, né, meio verde, e tem um outro líquido aí que é o rosa, né? E se você reparar, eu falei que é para determinar a pressão no ponto A, mas eu esqueci de falar uma coisa. Está em equilíbrio, tá? Tem que estar em equilíbrio. Em vasos comunicantes, né, com líquidos imiscíveis que não se misturam, após a situação de equilíbrio, no mesmo nível, a pressão tem que ser igual, ok? E aí você pode chamar esse ponto aqui, por exemplo, de B e falar que a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. E aí, quais são, né, os fatores que geram pressão em A? É a pressão atmosférica. Por quê? Porque está aberto. E a pressão desse tamanho aqui de petróleo. Em B, pressão atmosférica mais 4 centímetros de altura de um líquido dessa densidade, né? Se a pressão atmosférica é igual dos dois lados, acaba que você corta, né? Então, ó, pressão atmosférica mais, aí vamos lá, pressão aqui em A, seria por causa do petróleo. Então vamos lá. A pressão do petróleo vai ser como? Bom, a pressão de um líquido é a densidade, né, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido. Aí vamos lá, qual é a densidade? Tem que estar no SI, tá? Então 1000 vezes a gravidade, 10, vezes a altura, que eu não conheço. Eu não sei qual é a altura que eu tenho aqui, vamos botar uma altura H. E isso tem que ser igual à pressão em B. A pressão em B vai ser quem? Vai ser a pressão atmosférica, né, mais a pressão desse 4 centímetros, esse líquido aqui de 800. Então, olha só, densidade 800 vezes gravidade 10 vezes quem? A altura, 4 centímetros, tem que estar em metro, né? Então, ó, 0,04 metros. 0,04, tá? Aí você pode cortar a pressão atmosférica, porque ela está dos dois lados, né? E você repara basicamente o seguinte: a pressão que eu tenho aqui é a pressão do ponto A, e ela tem que ser igual a isso daqui. A questão ela só quer a pressão no ponto A, então eu não preciso nem calcular isso aqui. Isso aqui tudo que eu quero tem que ser igual a isso, então é só você calcular o valor disso. Mas você ainda poderia calcular o tamanho dessa altura H aqui, se você quisesse, tá? Então vamos lá. Pressão em A vai ser igual 0,4 vezes 800, né? Vai ficar assim, vamos botar tudo na base 10, ó. 8 vezes 100, que é 10 ao quadrado, vezes 10. 0,04 é 4 vezes 10 elevado a menos 2, né? Você pode cortar esse 10 a 2 com esse 10 a menos 2. Aí você vai ter a pressão em A igual, sobrou 8 vezes 4, 32, vezes 10, 320, tá tudo no SI, então a pressão vai estar em Pascal, ok? Bom, descobri a pressão no ponto A. Se eu quisesse, eu poderia descobrir o valor de H, como eu falei, né? Era só igualar esse 320 aqui, esse 1000 vezes 10 vezes H, que eu acharia o valor de H, tá? Mas não é o que a gente quer, então tá bom pra caramba já isso daí. Beleza? Vamos continuar aí. Aí aqui na questão 4, né, a gente tem uma questão de empuxo. Ó. Determine o valor do objeto abaixo, sabendo que o mesmo... Valor não, volume. Determine o volume do objeto abaixo, sabendo que o mesmo está em equilíbrio. E aí, ó, ele está embaixo da água. O que está acontecendo aqui? O peso empurra ele para baixo e você vai ter o empuxo empurrando ele para cima. Para ficar em equilíbrio, o módulo do empuxo tem que ser igual ao módulo do peso, né? Qual é o módulo do empuxo? Bom,
O empuxo é o quê? O empuxo ele é igual, né, ao peso do líquido deslocado, né? Então vai ser o quê? O empuxo ele vai ser igual, o módulo dele, né, vai ser igual à densidade do fluido, né, vou botar aqui do líquido, que no caso é a água, vezes o volume do objeto submerso vezes a gravidade. Então, olha só, a densidade da água é 1000, tá? 1000 kg por metro cúbico, vezes, né, o volume do objeto, vezes a gravidade, 10. Isso tem que ser igual, eu estou aproximando a gravidade para 10, né? O peso, que vai ser a massa do objeto, 8, vezes a gravidade, aproximei para 10. Não precisava nem disso, né? É só cortar aqui, ó. Aí, ó, o volume vai ser igual a 8 dividido por 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 1000, né? Então, 8 dividido por 1000 é 0,008 metros cúbicos, tá? E aí eu achei o volume que eu tenho do objeto, tudo bem? Então, assim, é importante perceber essas questões que são bem diretas de aplicação de hidrostática e de estática, mas tentar fazer questões mais desafiadoras, né, para ir pegando quando cada situação vai ser usada, né? Então é importante decorar aqueles princípios lá da aula teórica, né? O princípio de Arquimedes, de Stevin, de Torricelli, por aí vai, tá? Para depois você saber quando aplicar e os casos específicos, tá? Então assim, estática do ponto material do corpo extenso. Ponto material, força resultante igual a zero. Corpo extenso você vai pensar também em quê? Você vai pensar no momento, a soma dos momentos igual a zero. Hidrostática, né? A gente fala geralmente de empuxo, prensa hidráulica, né? Pressão de uma coluna de um fluido, também é importante saber, e vasos comunicantes, né? E aí são 4 situações. Se você souber, né, fazer as 4 situações, qualquer questão nova, é só você tentar fazer analogias com questões mais simples, que você vai conseguir fazer também. Tá? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Um abraço.